A paz do Senhor, sou o pastor Marcos Sabiá e estamos aqui juntos mais uma vez para nos debruçarmos sobre o texto do livro do Êxodo, ouvindo a palavra do Senhor. Chegamos ao capítulo 26, 27 e 28 do Êxodo, onde vemos orientações expressas do Senhor relativas ao tabernáculo, à arca da aliança, o lugar santíssimo presente neste tabernáculo, os utensílios construídos para este tabernáculo e as roupas dos sacerdotes. O capítulo 26 nos fala sobre as dimensões e detalhes de construção deste tabernáculo. Uma construção de 4,5 metros de largura por 13,5 metros de comprimento. Cortinas de linho em 48 armações de 4,5 metros de altura por 67 centímetros de largura. Cortinas de cabra acima delas, 90 centímetros maiores. Pele de carneiro e couro fino a cobrir estas cortinas, adornadas com habilidade, segundo o Senhor, com desenhos de querubins e tonalidades de azul, roxo e vermelho. Cores comuns nas cortes reais e também cores e tonalidades mais fáceis de serem encontradas e tingidas no deserto. Também nos fala o Senhor neste capítulo a respeito da Arca da Aliança. Aquela caixa de madeira de acácia, com 1,15 m de comprimento por 67 centímetros de largura e 67 de altura. Sua tampa de ouro puro, 2 querubins de ouro sobre essa tampa, com seus rostos virados para a tampa da arca, suas asas cobrindo seus corpos. Dentro desta arca, a serem guardadas as tábuas da aliança. Esta arca ficaria presente no lugar santíssimo, o lugar mais resguardado do tabernáculo, um local de 5 metros cúbicos, sendo então 5 de altura, 5 de largura, 5 de comprimento. Este lugar santíssimo seria acessado somente pelo sumo sacerdote, com vestes que indicariam sua movimentação ou não, a fim de que aqueles que estivessem do lado de fora soubessem se ele continuava ou vivo, ou se precisaria ser puxado por uma corda amarrada a seu tornozelo. O capítulo 27 do Êxodo nos fala a respeito do altar do holocausto. Também uma mesa coberta com bronze feita em madeira de acácia também, com algo em torno de 2 metros de largura e de comprimento por 1 de altura. Esta mesa estaria presente no pátio, que seria toda a extensão do tabernáculo, com 45 metros de comprimento por 22,5 metros de largura. Além disso, o Senhor nos fala que o povo deveria manter continuamente a iluminação no tabernáculo com os candelabros acesos com óleo puro de oliva. No capítulo 28, vemos a descrição do Êxodo a nos falar a respeito das roupas dos sacerdotes. Trajes, segundo o texto, de grande beleza e esplendor. Os detalhes nos falam a respeito de 2 pedras de ônix, com os nomes das tribos de Israel talhados nessas pedras, presas ao colete do sacerdote. O peitoral para decisões teria 4 fileiras, com 3 pedras cada. A primeira fileira com pedras de rubi, topázio e berilo. A segunda com pedras de turquesa, safira e esmeralda. A terceira fileira com jacinta, ágata e ametista. E a quarta, crisólito,
ônix e jaspe. As 4 fileiras, com 3 pedras preciosas cada, a compor 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, as quais seriam carregadas pelo sacerdote em suas vestes, a fim de representar, quando entrasse no Santo dos Santos, todo o povo de Israel. Dentro do peitoral também guardaria o sacerdote as pedras do Urim e Tumim, pedras que sempre são envoltas em algumas dúvidas e questões e que têm o significado, esta expressão Urim e Tumim, em luzes e perfeições em hebraico. Essas pedras seriam utilizadas na história de Israel para lançar sortes e para indicar a vontade do Senhor. Um item a fim de objetivar a crença do povo em sempre aguardar do Senhor uma resposta para aquilo que deveriam fazer. O manto, como dito anteriormente, teria sinos de ouro para entrar no Santo dos Santos, uma corda presa no tornozelo. Parece-nos pitoresco, mas a mensagem aqui é de que o Senhor não admitiria ninguém, além do sumo sacerdote, a entrar no Santo dos Santos. Este lugar era extremamente santo, pois, segundo o Senhor, seria ali que ele habitaria. Nos conta então assim o Êxodo sobre esses primeiros detalhes do tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Vimos que Deus investe tempo na descrição dos detalhes do tabernáculo. Há uma preocupação do Senhor em detalhar ao máximo possível cada estrutura do tabernáculo, para que ele respeitasse o modelo demonstrado a Moisés no monte. Uma obra ricamente adornada, mas que não tinha a pretensão de ser um palácio para demonstração da glória da divindade ou poderio de um rei. Então nos surge a pergunta: qual a motivação do Senhor em detalhar tanto o tabernáculo? A meu ver, eis as razões. Primeira delas, por mais que seja uma obra ricamente adornada, precisamos concordar que há construções muito mais belas, seja naquela época, seja nos dias de hoje, com muito mais imponência e luxo. No entanto, percebo que Deus pede o melhor possível que aquele povo no meio do deserto poderia oferecer. O que isso diz para mim e para você hoje? Deus jamais lhe exigirá algo que você não possa dar, mas naquilo que você puder oferecer a Ele, Ele sempre exigirá o melhor. Em segundo lugar, cada detalhe tem um porquê. Representam-se no colete no peitoral as 12 tribos de Israel, a tábua da aliança, dentro da arca, a representar a presença do Senhor, o brilho de sua glória em cada pedra preciosa, a luz de sua presença no candelabro, e assim por diante, tantos e tantos exemplos de que cada um daqueles itens tinha um simbolismo. Ou seja, Deus não fazia nada, não faz nada e nunca fará nada absolutamente sem sentido. Hoje o tabernáculo, o templo de sua presença, somos eu e você. E, portanto, Deus não está fazendo nada por acaso nesta obra que somos nós, obras esculpidas pelo Criador. Tudo há um sentido nas mãos dele, tudo há um porquê. Cada pedra preciosa que ele coloca em sua vida é uma demonstração do sinal da sua glória. E, em terceiro lugar, o principal símbolo deste tabernáculo
era representar a presença de Deus no meio do povo. Vale lembrar o que a palavra do Senhor mesmo nos diz, que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Bem diz o escritor do texto bíblico quando diz que prédios poderiam ser construídos pelas mãos humanas que pudessem te conter. Mas Deus, se não habita em templos, nos diz esta mesma palavra, que Ele habita no meio dos louvores. Nos diz esta mesma palavra que Ele habita com o contrito e quebrantado de coração. Nos diz esta mesma palavra que esse Deus se faz carne e é Emanuel, que significa Deus conosco. A representação mais perfeita da presença de Deus está expressa em Jesus de Nazaré. Por isso, quando Ele diz que Ele é o Emanuel, o Deus presente no meio da angústia, podemos ter a certeza de que Deus nos revela o seu melhor tabernáculo na pessoa de Jesus de Nazaré, a habitar dentro deste templo inacabado, imperfeito, limitado, construído por mãos humanas no meio do deserto que somos eu e você, mas ao mesmo tempo tão glorioso, que é digno de receber a presença do Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Que Deus te abençoe.